Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Livro dos Apóstolos, capítulo 8, versos de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. A morte de Estevão deu início a uma grande perseguição aos nossos irmãos. Mas Deus usa esse momento difícil na vida da igreja para mostrar que a perseguição pode trazer grandes resultados para a nossa vida e para a vida da igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. A investida do inimigo para tentar destruir a obra de Deus teve um efeito contrário, por causa da atitude dos nossos irmãos. A igreja cresceu, se espalhou, se fortaleceu na fé e na esperança que tinha em Jesus. A igreja que estava concentrada em Jerusalém, agora estava cumprindo a ordem de Jesus em Mateus 28, 18 a 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas para isso acontecer, cada um teve de compreender sua responsabilidade pessoal. A dispersão trouxe alguns benefícios, mas foi necessário cada um compreender que ser discípulo não é ficar sentado em um banco de igreja. É muito mais do que isso. É reconhecer sua responsabilidade pessoal. Antes, a responsabilidade era dos apóstolos, mas agora cada um pessoalmente percebeu que a responsabilidade era sua. Às vezes é isso que nós devemos entender, que a responsabilidade é individual, é pessoal, e se cada um de nós decidirmos assumir nossa responsabilidade de comunicar a salvação, o Evangelho que recebemos de Deus, dentro de pouco tempo, a igreja como um todo cumprirá a sua missão, que é levar o Evangelho a todas as pessoas. Falar de Jesus não é simplesmente ir aos domingos a um prédio de igreja, sentar-se, ouvir e voltar para casa. Não é isso. Isso não é discípulo, isso não é ser discípulo. Ser discípulo é muito mais do que isso. É viver acima das circunstâncias que nos apresentam em nossas vidas. Às vezes nós colocamos obstáculos no caminho e assim não cumprimos o mandamento do Senhor em nossa vida. Nós devemos fazer como esses irmãos que não se importaram, nem se concentraram na perseguição ou na dificuldade. Não deram crédito àquilo que era menos importante. Não se importaram com a sua própria vida. O importante para eles naquele momento era falar de Cristo e dar às pessoas o que eles mesmos haviam recebido de Deus, a salvação de suas almas. Será que você e eu temos nos importado com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós temos compreendido de fato o que é ser um discípulo de Jesus? Eles entenderam
que eram representantes de Cristo na terra e por isso reconheceram sua responsabilidade pessoal e aproveitaram a oportunidade que Deus deu a eles no meio da perseguição de falar de Cristo aos outros. Você compreende que é um representante de Cristo aqui na terra? Como as pessoas têm visto você no meio da comunidade que você vive, no trabalho, na escola ou em qualquer lugar por onde você anda? As pessoas reconhecem que você é um representante de Cristo na terra? Para isso, é necessário reconhecer sua responsabilidade individual, pessoal. Um outro resultado, benefício que trouxe, quando nós compreendemos isso, fatalmente, certamente, nós também teremos crescimento espiritual em nossa vida. Não existe maneira mais eficaz para o crescimento e a maturidade do que o envolvimento na obra do Senhor. Sem envolvimento, não há crescimento, não há desenvolvimento espiritual. Talvez por causa da falta de envolvimento, nós vemos muitos cristãos que acham, que cultivam o pensamento de que é possível ser cristão apenas no domingo. Se você deseja crescer espiritualmente, precisa assumir sua responsabilidade individual, pois não há crescimento sem envolvimento. A menor dificuldade às vezes tira muitas pessoas da igreja. Por quê? Porque não cresceram espiritualmente, não se desenvolveram, porque simplesmente acharam que o domingo era suficiente. É necessário se envolver se nós queremos crescer, amadurecer na fé em Cristo Jesus. Certamente isso trouxe também muita convicção para aqueles irmãos. A convicção, a fé, ela só é mostrada quando nós vivemos aquilo que pregamos. Não importam as circunstâncias. Se você crê, você prega. Se você diz que crê, mas não prega, você precisa avaliar a sua fé, a sua convicção. A maneira de mostrar que estamos convictos da nossa fé é falando da fé que professamos, aproveitando as oportunidades, independente das circunstâncias. Não importa o que passaremos aqui nessa terra, se Jesus já nos deu a garantia da salvação quando nascemos da água e do Espírito. Esses irmãos compreenderam e manifestaram sua fé, falando de Cristo aos outros, no meio da mais intensa perseguição. Certamente eles puderam experimentar a alegria de ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Tudo começou com tristeza por causa da morte de Estevão, mas terminou com a alegria de ver várias pessoas entregando suas vidas a Jesus. Às vezes não entendemos muito bem as situações que estamos passando. Por que Deus está permitindo tal dificuldade ou essa perseguição que eles passaram? Por que Ele permitiu a morte de Estevão? E só depois de algum tempo é que vamos compreender que Deus sempre está no controle de todas as situações. A alegria é o resultado de muita perseverança no caminho do Senhor por parte dos discípulos, por ter compreendido que Deus os aceitou, que Deus deu a eles oportunidade de receberem a salvação. Mas agora Deus dá a oportunidade de crescer, de amadurecer na fé, cumprindo a missão que Deus deu a cada um deles. Nós, cristãos, temos que tomar o cuidado para não cultivarmos em nossa mente o pensamento de que é possível ser cristãos apenas no domingo. Não é possível vivermos um cristianismo somente dentro do prédio da igreja. Não podemos ser cristãos verdadeiros somente aos domingos.
é necessário estar prontos como esses discípulos que, em meio às suas lutas, continuaram cumprindo a sua missão. Deste modo, você vai experimentar crescimento e maturidade. Você vai crescer ainda mais na fé em Cristo Jesus e experimentará a alegria de ver pessoas se convertendo e caminhando junto com você para a eternidade. Que Deus te abençoe. Jesus irá voltar com voto e